Hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa falando sobre o trabalho dos parlamentares. E a gente inicia com o vereador Marcelo Silva, que protocolou um projeto de lei para que irmãos consigam estudar na mesma escola. Confira a proposta. Com o objetivo de garantir que irmãos frequentem a mesma escola, o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto na Câmara Municipal, onde a Prefeitura seria responsável por assegurar essa opção para os irmãos. A ideia justamente é facilitar, a vida dos pais. A gente sabe que a correria do dia a dia, e evitar também a evasão escolar. Então nada mais justo do que os irmãos estudarem na mesma escola, A gente evita a evasão escolar. Como vocês sabem, eu luto muito pela educação, pela bandeira, Eu sempre falo que a educação é a base da nossa vida, é a base e a possibilidade da gente transformar a nossa sociedade. Então, a ideia do projeto foi justamente essa, ouvindo os pais, alguns com dificuldades, um numa escola, outro noutra. A gente sabe que os pais hoje precisam trabalhar, tanto pai quanto a mãe, em período integral. Então a gente sabe da importância dos irmãos estarem pelo menos na mesma escola. A prioridade de matrícula ou reserva de vaga será para a mesma escola municipal ou a mais próxima residência em que um dos irmãos já esteja matriculado, desde que a unidade escolar ofereça o mesmo ciclo ou etapa que o outro irmão precisa para estudar. Esse também é outro ponto, A gente sabe que o perfeito seria o quê? Numa circunscrição de 3 quilômetros, você ter a escola do seu filho. A gente sabe que não funciona dessa forma. A gente sabe também que existe um déficit de aproximadamente 6 mil crianças de 0 a 3 anos aqui em Campinas, que é inadmissível. Assim, tem várias ações que a gente vem lutando ao longo do nosso mandato para, no mínimo, zerar esse déficit, que é inadmissível Campinas ter um déficit desse tamanho. A vereadora Guida Calisto protocolou um projeto de lei que proíbe fabricação, importação e comercialização de representações de nazismo, fascismo e supremacia racial. O projeto de lei da vereadora Guida Calisto determina que não podem ser fabricados, importados, comercializados, distribuídos e nem veiculados quaisquer representações de cunho fascista, nazista e de supremacia racial no município de Campinas. Ficam proibidos símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, imagens, textos, áudios e propagandas que tenham como finalidade a propagação dessas ideologias. O nosso PL é uma forma da gente coibir, combater esse tipo de prática do nosso município, Nós temos que garantir que a gente possa viver num espaço democrático, que as pessoas possam ter o direito de debater a política, mas de forma democrática e respeitando as posições. Não dentro dessa política de ódio, como o neonazismo, o neofascismo, como eles defendem, Tudo isso pode parecer coisa de apostila de escola, de livros de história, mas esses símbolos não estão tão distantes assim. Na noite do último dia 6 de maio, um grupo neonazista invadiu um bar aqui no distrito de Barão Geraldo e agrediu o dono, fez ofensas racistas e intimidou as pessoas presentes com tiros para o alto. Em seguida, fez o mesmo em outro bar em Paulínia. 2 pessoas foram presas. Além da suástica, o texto detalha outros símbolos que fazem apologia fascista e nazista, e também de supremacia racial, como as túnicas da Ku Klux Klan. Determina que o descumprimento do que diz a lei acarretará ao infrator penalidades de multa de 2.000 unidades fiscais do município, o que equivale a R$ 8.400, e também possível cassação do alvará de localização e funcionamento, dependendo da gravidade da infração. A gente tem percebido que Campinas, como todo o Brasil, tem passado por um momento histórico de muita divulgação da política do ódio, E a gente sabe que a política do ódio, ela tem base, e a base dela está nas ideologias neofascistas, neonazistas. Aqui em Campinas, nós temos uma pesquisa que a gente tem acompanhado por uma antropóloga da Unicamp, que ela aponta que Campinas é uma das cidades que mais se aumentou
a presença desses grupos, principalmente esses grupos, eles têm muita atuação pela internet. Então a gente sabe que a comercialização desses símbolos, desses emblemas, dessas mercadorias, né, que faz aí apologia ao nazismo, ao fascismo, enfim, ela tem muita circulação na própria rede social, pelas internets. Então nós entendemos que é o momento da gente ficar atento a isso, né? Na sexta-feira, no Teatro Bento Querino, nós tivemos reuniões de comissões. A gente começa com a Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública, que realizou a 4ª reunião e desta vez discutiu a segurança nas escolas aqui de Campinas. A Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública da Câmara teve como pauta a segurança nas escolas do município. O vereador Major Jaime, que é presidente do colegiado, conduziu os trabalhos. É a pandemia, né? Uma coisa que a gente não tinha ainda preparado, não tinha falado, mas os professores puderam trazer exatamente essa dinâmica que tem acontecido hoje, né? Esses conflitos, né, que estão surgindo, infelizmente, e que são consequência de um período realmente de pelo menos 2 anos aí afastado de um ambiente escolar, da convivência, mas eu vejo como positivo, eu vejo que tem muitas coisas para serem feitas, você que tem em casa sabe disso, a gente nunca vai ficar contente e falar, não, está tudo bem, segurança, educação, não, tem sempre alguma coisa para ser tratado. Estiveram presentes na reunião integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Guarda Municipal de Campinas, da Secretaria Municipal de Educação e diretorias de ensino leste e oeste da educação estadual. Durante o encontro, o vereador lembrou vários casos recentes de violência contra estudantes e professores. A segurança é sempre prevenção, ela trabalha sempre com a base primária da prevenção. Infelizmente, nem sempre ela consegue evitar que alguns delitos, alguns fatos ocorram. Mas, ao mesmo tempo, tendo a integração entre todos esses entes que seja a educação, que seja a segurança, que seja o município, que seja o Estado, né, as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todos eles, né, envolvidos e inseridos dentro de um contexto, cada um fazendo a sua atribuição, mas ao mesmo tempo, dentro disso, buscando soluções. É o que eu vejo hoje, né? Então eu agradeço pela participação de todos, agradeço pela a diretoria de ensino do Estado, pela Secretaria de Educação, todos que vieram, puderam discutir, debater. Não vai parar aí o assunto é por demais complexo, e a gente está falando, como eu havia dito, a gente está falando da cidade de Campinas, os nossos estudantes de Campinas, como eles estão, o que a gente pode fazer para esse ambiente ser mais seguro. De acordo com o presidente da comissão, a partir desse debate é possível traçar políticas públicas. A gente já sai daqui, dessa mesa, né, com os assessores aqui, já vamos debater alguma coisa assim nesse sentido, né, e com outros vereadores, né, a gente tem uma parceria muito boa com outros vereadores, a gente pensar, né, e de que forma que a gente pode contribuir mais para a segurança, né, das nossas escolas em Campinas. Um pouco mais tarde, foi a vez da Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a importância do funcionalismo público se reunir e debater sobre assédio moral. A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que analisa e discute a importância do funcionalismo público de Campinas, trouxe como tema na 12ª reunião o assédio moral e o funcionalismo público. A vereadora Guida Calisto, que é presidente do grupo, mediou o debate. Então, uma reunião muito importante, que debate um tema que para nós é muito importante. Quem é servidor público sabe muito bem, né? Nós trabalhamos muitas vezes numa situação de precariedade, numa situação de falta de condições de trabalho, e os gestores, as chefias, muitas vezes se utilizam, né, da prática do assédio moral, aí responsabilizando, culpabilizando o trabalhador. Então, o tema do assédio moral para nós é muito importante. A nossa comissão que pauta a importância do funcionalismo público, ela tenta dar luz, ela tenta publicizar, divulgar todos os temas, até para poder garantir, até para poder termos um serviço público de qualidade. Estiveram presentes na reunião o advogado trabalhista Irineu Ramos e Jandira Uerrara, diretora nacional da Central Única dos Trabalhadores. De acordo com a parlamentar, Guida Calisto,
O problema do assédio moral não afeta somente o servidor, mas também a população que é atendida por ele. A Jandira falou sobre a questão do assédio moral que está muito localizado nos trabalhadores terceirizados, né? Porque coloca ali poucos trabalhadores, inclusive apesar de ser terceirizado, mas com metas para poder garantir o pagamento do contrato. Mas também a gente está falando de servidores que têm que atender uma população que está muito vulnerável, população da saúde, educação, administração, assistência, gente. Nesse período de pandemia aumentou o número, né, aí da população que está passando fome, que está necessitando de um serviço de assistência fortalecido. E aí, se não tem esse fortalecimento, né, da administração, muitas vezes quem é responsabilizado e culpado é o servidor. Isso também é uma forma de assediar. A vereadora adiantou os próximos passos da CE. A assistência é um que a gente quer discutir, a pauta da assistência é muito séria, tem muita gente passando fome, tem muita gente em situação de vulnerabilidade e a gente precisa discutir. A cidade acompanhou que foi o decreto há pouco tempo, né, sobre a questão dos moradores em situação de rua, aumentou muito o número, né, de vulnerabilidade e dessa população, uma população muitas vezes que é acometida inclusive pela questão da doença mental, então a gente quer discutir esse tema, a gente quer discutir a questão também, o serviço público e a moradia popular, que tem muita relação com isso, enfim, tem outros temas aí, mas nós já estamos finalizando, a ideia acho que é finalizar com mais 2 ou 3 encontros, e a gente pretende logo apresentar um relatório e com esse relatório, trazer encaminhamentos, inclusive para pautar a administração pública do que ela tem que melhorar para poder garantir um serviço público e de qualidade fortalecido para a nossa população. Hoje é segunda-feira, portanto, é dia de reunião ordinária, a 5ª deste ano, e a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Entre eles está a proposta do vereador Luiz Cirilo, em segunda análise, que obriga as empresas públicas municipais a fornecer o registro eletrônico das ligações atendidas nos call centers. Também será analisado, em primeiro turno, o projeto do vereador Eduardo Magoga, que concede isenção por 30 dias da tarifa de transporte ao trabalhador desempregado há, no mínimo, 1 mês. Outra matéria que será votada em primeira discussão é a propositura do vereador Nelson Osseri, que propõe penalidades para quem provocar queimadas ou soltar fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos. A pauta completa você confere no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. E você pode acompanhar também diretamente do Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade.